Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula-C e na aula de hoje a gente vai dar sequência aqui ao nosso projeto para agendamento de atendimento de clientes. Então você que trabalha aí como personal trainer, professor particular, tem consultório, advocacia, enfim, você que precisa marcar horário para atender seu cliente, esse sistema é para você, tá? Então ele tem bastante coisa, é bem legal. Inclusive esse sistema aqui foi o ganhador, né? Essa ideia de projeto foi o ganhador aqui de uma votação que a gente fez na nossa comunidade, tá bom? Eu sei que eu deixei a minha comunidade um pouquinho parada no tempo, mas eu tô voltando lá a colocar mais conteúdo para vocês poderem até me ajudar com relação à escolha de conteúdos que vocês querem assistir aqui no canal, de assuntos que vocês querem ver, tá? Então, e também deixo aberto para vocês, se vocês tiverem alguma informação, alguma situação, algum projeto que vocês gostariam de aprender ou de entender sobre, é só deixar aqui nos comentários e eu vou ler, eu vou levar isso em consideração e, se possível, a gente vai fazer pelo menos um vídeo falando sobre isso, tudo bem? E eu tô com uma ideia que eu já quero deixar aqui para vocês, que é o seguinte: eu tenho recebido muita gente falando sobre envio de mensagens por WhatsApp em grande escala, né? Então eu quero colocar lá envio automático para um monte de gente, para todos os meus clientes, aquela coisa toda, usando o VBA. E aí muita gente fala: poxa, tem como? Eu vi um vídeo no YouTube assim assado, mas eu tentei fazer, não consegui, ou eu tentei contatar e a pessoa falou que não dá, e coisas do tipo. Então eu estou pensando em fazer um vídeo explicando aí se dá para fazer ou não e quais seriam os caminhos para fazer isso e as dificuldades também que você pode enfrentar. Se isso faz sentido para mim, para você, né, na verdade, se faz sentido aí para você, deixa aqui nos comentários, né? Então isso vai ajudar a saber que isso é interessante para você. Tudo bem, galera? Bom, o que a gente já fez aqui no nosso projeto? Essa já é a quinta aula do projeto, então se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui no link que eu vou deixar aparecendo para vocês, para você ir lá para a nossa playlist e poder assistir o projeto todo, acompanhar com a gente, fazer junto com a gente, tá? Aqui a gente já fez bastante coisa, a gente já tem aí até o cadastro das informações prontas. O que está faltando acontecer agora? O que a gente vai fazer? Qual é a missão dessa aula? A gente vai preencher essa lista aqui embaixo com as informações que estão lá na nossa base de dados, com base nesses campos aqui, tá? Então, com base nesses campos aqui, tudo bem? E aí, para isso, galera, a gente vai precisar fazer algumas mudanças aqui nesse nosso código, tá? Então, primeira coisa, essas 4 caixinhas aqui, elas vão funcionar um pouquinho diferente, né? Justamente para a gente poder aí ter uma mecânica mais interessante. Primeira coisa, aqui olha, em atendente, ele tem todos esses 4 itens que são os 4 atendentes que eu cadastrei lá. Lógico que eu digitei qualquer coisa ali nesses nomes, mas saiu o nome dessas pessoas, talvez do advogado, do médico, do personal, enfim, da pessoa que faz esse atendimento ali, tá? Então o que vai acontecer aqui? Eu quero que ele traga aqui uma opção a mais, tá? Eu quero mais uma opção, que é mostrar todos os atendentes, então um atendimento de todo mundo, tá? Então, e aqui, ele, ao invés de abrir o formulário com esse dia, mês e ano, que são os textos padrão, eu quero que ele abra com a data de hoje, tá? Então eu quero que ele abra já com a data de hoje. Como que eu vou fazer para ele construir essa situação aqui para mim? Eu vou mudar algumas coisas aqui no meu código e é por lá que a gente vai começar, tá? Então, eu vou vir aqui no meu User Form Initialize, tá? No User Form Initialize, eu já tenho todos aqueles itens. Inclusive, eu tenho aqui uma caixa de combinação, né, que faz justamente ali esses inputs ali de informação, tá? Então, primeiro, lá do começo, eu tenho aqui, olha, call cores AT cores. O que era isso, galera? Para quem não lembra lá das nossas aulas anteriores, né? Esse carinha, ele está chamando as cores que a gente está usando no nosso projeto, que estão dentro de variáveis, como cinza escuro, TP e assim por diante, tá? O amarelo, né? Depois eu tenho aqui MDTPs, né? Então chama lá o ATTPS. O que é isso? Ele vai no módulo e atualiza aqueles textos padrão pra gente. Depois eu tenho, olha, callme.atendentes, atendentes. Isso daqui é importante pra gente, porque é aqui que ele está colocando o nome de cada atendente dentro das caixas de combinação. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, olha, esse carinha aqui, me atendentes. Então o que ele faz aqui, né? Ele está colocando todos esses dados ali dentro. Só que, como que eu quero que ele faça isso, né? Eu quero que ele coloque
dentro do atendente, que é esse daqui, ó, o CB atendente, essa nova opção. Então eu vou fazer dois casos. Aqui, ó, nesse primeiro, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou pedir para ele colocar mi.cbatendente. Nesse caso, como eu vou tratar com ele, tá? Com a informação de um item a mais, eu não posso mais usar o raw source ali, tá? Então, para ele, eu vou ter que fazer diferente. Então, atendente.clear, tá? Então, aqui vai ser atendente.clear, em vez de raw source igual a empty, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, ó, mi.cbatendente.addItem, e aí eu vou colocar aqui o texto que eu quero que ele adicione de verdade, né? E qual que é o texto que eu quero que ele faça, galera? Eu quero que ele coloque lá, por exemplo, todos os atendentes, tá? Então, esse vai ser o texto que ele vai ter de informação, que vai ser a primeira opção para ele, tá bom? Então, quando ele colocar todos os atendentes, ele vai mostrar todos os agendamentos de todo mundo, o que fica fácil para você poder enxergar de forma mais geral ali. Quando você trocar esse nome, aí ele vai colocar só daquele atendente que você escolheu, tá? Que fica legal. Bom, depois disso, né? Então, isso aqui já vai ajudar a nossa vida. Aqui embaixo é a mesma coisa, olha, porque ele está fazendo esse mi CB atendente com o raw source, que também não vai funcionar aqui. Então, eu vou tirar essa linha daqui, né? Então, tirar essa linha. E aqui, antes desse L, eu vou fazer o preenchimento agora deles separados, tá? Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou mudar essa estratégia até para facilitar aqui o meu caminho. Eu vou colocar, primeiro, né? Ele vai precisar limpar esses dados e também vai precisar colocar esse add items aqui, todos os atendentes. Então, isso aqui eu vou copiar e vou colar aqui embaixo, porque isso aqui não muda, tá? Aí eu vou falar para ele o seguinte, ó, L é igual a 2. Por que L é igual a 2, galera? Porque aqui no Excel, o primeiro atendente está salvo na célula A2 da nossa planilha base de dados, tá? E daí eu vou falar para ele o seguinte, olha, while ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto value é diferente de empty, você vai fazer o seguinte, né? Então, enquanto ele está rodando lá na WAge aqui, né? Enquanto ele está rodando naquela coluna A e está encontrando novos atendentes, eu quero que ele coloque esse atendente dentro da minha caixa de combinação, tá? Então, mi.cbatendente.addItem vai ser o que? Ponto range, cifrão A, cifrão E comercial L, ponto value. E depois L é igual a L mais 1, tá? Então, assim ele vai colocar todas as pessoas em duas estratégias diferentes ali dentro, só para ter essa opção a mais, tudo bem? Então, a primeira mudança que a gente fez foi nessa caixa de combinação. Ctrl B para salvar aqui o nosso projeto, tá? E depois eu vou rodar aqui para a gente ver se isso está funcionando corretamente. Então, eu rodei, eu vou vir aqui, olha lá, todos os atendentes estão aqui agora. Então, ele é uma opção, beleza? Isso já está ótimo, eu posso deixar essa opção, também é super legal. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero que quando ele abra, né? Então, ao invés de aparecer aqui aquele texto padrão em todos esses textos, né, que seria lá dia, mês, ano e atendente, eu quero que já apareça o dia daquela data que a pessoa está verificando, o dia de hoje, o mês de hoje, o ano de hoje e todos os atendentes, que é essa opção que a gente colocou aqui. Como que eu faço isso? Vou lá no User Form Initialize, tá? E vou começar a mexer em cada um deles aqui, olha. Então, CB atendente, ó, ele está aqui, então ele está colocando MD cores TP. Não quero isso. Eu quero MD cores ponto cinza escuro, tá? Depois, MD TP, não, isso aqui eu não quero isso, eu quero que ele coloque lá todos os atendentes, que é aquela opção que a gente acabou de colocar aqui embaixo, olha, todos os atendentes, tudo bem? Então ele vai colocar essa informação aqui. Esse outro não preciso mexer, só que tem um problema, olha, ele está colocando aqui MDTP, TP cores, isso não é nada legal, ok? Então, o que eu vou fazer nessa caixa de combinação? Eu vou colocar o seguinte, olha, format, a gente já usou esse cara. Esse cara, ele faz o seguinte, ele coloca uma informação dentro de um formato. E o que eu quero que ele faça? Date, que é a data de hoje, em qual formato? Vou colocar 4 M's aqui dentro, olha. Isso daqui vai colocar esse item já preenchido ali para você, tudo bem? Então, se eu rodar desse jeito, o código, apareceu aqui, ó, todos os atendentes,
aqui apareceu janeiro, tá? Então já vai ficar certo ali para você, tudo bem? Poxa, Lucas, mas ficou ali em caixa baixa. Sim, ele ficou ali em caixa baixa. Tem como você mudar isso? Tem, tá? Eu não vou me preocupar com isso aqui agora, tá bom? Mas tem como você mudar isso. Você pode colocar em caixa alta, caixa baixa e tudo mais. O problema é que o format daqueles 4M's, ele é o formato de data, e o formato de data é mês com primeira letra minúscula. Então, por isso que ele fez isso. Mas ele trouxe a informação que é mais importante. Só que faltou mudar de cor, né? Então como é que eu vou fazer agora para ele mudar isso aqui de cor, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na nossa caixinha, ele está colocando a cor TP, não é isso, ponto, cinza escuro, vai ficar certo agora, tudo bem? Depois, né, N atendente, tudo bem, novo, agenda, ano tem que mudar, olha, então aqui também não é mais cores, né? Então aqui é ponto, cinza escuro, e o ano, como é que eu faço para pegar o ano? Eu posso usar aquela estratégia do format, só que com 4 Ys, ou eu posso colocar isso aqui, ó, year, date, tá? Isso aqui também funciona, year, date, o ano de hoje, tá? Aí cliente, data, não vou mexer, dia, mesmo caso. Também poderia colocar 2 Ds ali dentro do format, mas não, eu vou colocar diferente. Ponto, cinza escuro, e aqui no lugar de TP dia, eu vou colocar ponto, day, e aqui eu vou, opa, TP não, né? Aqui, day, abre parênteses, date, tá? Beleza, então day, date. E aí ele vai fazer isso aqui preenchendo pra gente bonitinho. Vou rodar aqui pra gente ver, tá? Então, olha lá, dia 17 de janeiro de 2024, é o dia que eu tô gravando aqui esse vídeo. Eu sei que ele vai para vocês mais pra frente, mas eu tô gravando aqui no dia 17 de janeiro. Todos os atendentes, tá bom? Então, olha que interessante, galera, que ele já fez o preenchimento, já deixou tudo certinho pra gente. Agora, o que eu quero que ele faça, né? Eu quero que ele busque essas informações, filtre aqui dentro da sua lista, né, aqui dentro da sua base, quais atendimentos estão nesse período. Tá? Então, quais atendimentos estão nesse período. Eu vou fazer um esquema aqui, olha, até para melhorar. Lá na aula passada eu coloquei aqui umas datas muito antigas. Eu vou colocar datas mais perto aqui pra gente, tá? Só pra gente poder simular essa situação. Então, eu vou colocar 16 de janeiro de 2024. Opa! 16 de janeiro de 2024. Vou colocar aqui 17 de janeiro, que é hoje, e vou colocar aqui 18 de janeiro, tá? Então, ontem, hoje e amanhã, tudo bem? Só para a gente poder mudar isso ali e testar, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Eu quero, então, agora que ele filtre essas informações para mim. Como que eu faço ele filtrar essas informações de forma correta, né? Eu quero que ele filtre pela data, né, e pelo atendente. Esses são os dois campos. Poxa, Lucas, mas eu quero filtrar para o cliente, essas coisas. Segue a mesma estratégia que funciona. Tá? Tem vários projetos aqui que eu ensino a fazer essa questão de filtros para diversas situações. Nesse de hoje, eu vou filtrar data e atendente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, data, igualzinho, está aqui, e colar aqui do lado. Atendente, mesma coisa. Pronto, copiei e colei. Simples assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui agora, Ctrl C, e vou colar aqui, ó. Então, copiei tudo para cá, tá bom? Aí, como que eu faço para ele aplicar esse filtro? Como que eu faço para ele coletar essas informações? Primeiro caso é o seguinte, eu tenho que colocar a data aqui, né? Então, isso daqui vai ser data, isso aqui vai ser data. Já vou mudar aqui agora. Data abreviada. Isso daqui, início e fim, é hora, né? Então, aqui até já veio como hora, já veio certinho. Então, não precisa, nem precisava mexer. Beleza. O que vai acontecer? Como que eu faço para ele pegar essa lista, filtrar com relação a esses parâmetros e colar aqui, e esses dados ir para lá na lista? Para isso eu vou criar um recurso especial ali, que seria uma sub específica só para fazer isso. Então vamos lá no nosso código. Vou criar aqui uma nova sub, tá? Então aqui no final vou criar uma nova sub, vou deixar umas linhas em branco para ficar melhor aqui a visualização para vocês. Vou criar aqui sub AT LT, né? Então atualiza a lista, simples assim, tá? E aí como que vai funcionar essa sub de atualiza a lista? Ele vai rodar lá dentro da nossa planilha, né, que é a base de dados, tá? E ele vai atualizar aquela lista que é a nossa LT agendamento ou coisa do tipo, LT agenda, nem lembro mais o nome dela. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou definir uma variável de LT, tá?
vou definir ela como as msforms.listbox. O que eu estou falando para ele? Olha, que essa variável lt é na verdade uma listbox, tá? É uma caixa de listagem dentro do seu sistema, tudo bem? Beleza. Depois disso, eu preciso de uma outra variável para colocar o número de itens que eu tenho definidos ali. Então, dim ls as double, tá? Então, para perceber quantos dados eu tenho ali dentro para poder colocar corretamente na minha lista, tá? Com isso, galera, agora eu vou fazer o seguinte, olha, vou setar esse lt igual àquela lista que eu tenho lá no formulário. Como assim? O que eu estou falando? Eu estou falando para ele que lt vai passar a ser um apelido para aquela lista. Então, toda vez que eu falar lt, eu estou falando daquela lista, para ficar mais fácil o meu trabalho, tá? Então, set lt igual a lt agenda é o nome, então eu vou fazer assim, ó, controls, abre parênteses, aspas, veio o nome dela, fecha aspas, parênteses, tá? Assim, mi.controls lt agenda, tá? Beleza. Depois, então aqui ele já sabe quem que é essa lt aqui pra gente. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui agora uma estratégia para que ele vá naquela planilha, tá? Então, with pl base, então eu estou definindo ela ali como um foco, tá? And with, ótimo. Aí o que eu tenho que fazer? Primeiro caso, existe a possibilidade de que não haja nenhum agendamento criado, e se não tem nenhum agendamento, não tem nada que ser apresentado lá na lista, né? Para ser apresentado lá na lista. Então, como que eu faço para limpar isso? Eu vou colocar o seguinte, olha, if.range, cifrão, onde que está meu agendamento primeiro? Aqui está na coluna C2, então essa célula estiver vazia, não tem nada agendado, né? Então, se cifrão 2 ponto valor é igual a empty, então o que eu vou fazer? Then, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou deixar aqui um end if, eu vou falar para ele limpa aquela lista, né? Então lt.raw source, não se preocupa que ele não vai aparecer aqui mesmo, tá? É raw source assim mesmo, fonte de dados, tá? Igual a empty, tá? Beleza. Feito isso, agora eu vou colocar aqui um exit sub, tá? Então, dessa forma ele vai limpar essa lista e sair do código. Então, porque não tem nada para ser apresentado, que é o primeiro caso. Segundo caso é, tenho dados para serem apresentados. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar isso daqui, ó. Eu preciso limpar porque aqui vão ficar os dados antigos do último filtro, da última busca que a pessoa fez. Então eu tenho que limpar isso daqui. Como que eu limpo isso aqui fácil? Ponto range, cifrão m, cifrão m, cifrão 1, ponto current region. O que é isso? Vai vir aqui e dar um Ctrl T, selecionando todas as linhas que tiverem aqui. Se tiver 100 linhas, ele vai pegar 100 linhas, tá? Ponto clear contents, tá? Poxa, Lucas, clear contents. Mas se eu fizer assim, ele vai apagar os títulos aqui também. Sim, ele vai dar delete nos títulos também, e não tem problema, tá? Então, esses títulos eu só copio aqui para a gente não se perder enquanto a gente está fazendo, tá bom? Mas ele vai apagar mesmo. Depois que ele fez isso, o que eu vou fazer? Agora eu vou pedir para ele filtrar os dados e colar naquele lugar. Então, para isso eu vou falar, ó, ponto range, cifrão C, cifrão 1, ou seja, estou falando para ele, seleciona essa célula aqui e vou falar para ele agora, dá um Ctrl T para pegar toda essa tabelinha, né? Então, como que eu faço isso? Igual eu fiz ali em cima, ponto current region, e aí eu vou mandar ele filtrar, ponto advanced filter, né? Então, que é o filtro avançado, vou dar um espaço, vou pegar a primeira opção ali, que é o XL filter copy, porque ele vai copiar os dados filtrados para um outro lugar, que vai ser justamente aqui a nossa M1, tá? Daí vou colocar uma vírgula e vai perguntar criteria range, né? Ou seja, onde estão os dados de critério? São esses daqui, olha, a J1 e a K1, e a informação que eu colar aqui embaixo, né? Que vai ser a data que eu quero que ele filtre e também o atendente, tá? Então, como que ele vai fazer isso? Vou colocar aqui o seguinte, eu vou pedir para que, quando ele faça essa estratégia, ele coloque, né, essa informação ali daquele campo. Então, ponto range, cifrão J1, cifrão 1, ponto current region,
vírgula, e agora para onde que eu vou copiar isso, né? Vai ser aqui da M1 até a R1, né? Então, ponto range, cifrão M, cifrão 1, 2 pontos, cifrão R, cifrão 1. Fechou, fechou, né? Então, isso daqui vai fazer já o filtro para você, tá bom? Então, aqui eu já tenho todos os dados já filtrados, organizados lá para você. Depois que ele fez isso, galera, um outro ponto legal é você colocar, alargar essas colunas aqui. A gente ajustar para começar a colocar isso dentro da lista agora. Então, como que eu faço para alargar essas colunas? Eu vou falar o seguinte, olha, ponto columns, tá? Abriu parênteses, cifrão M, 2 pontos, cifrão R, ou seja, seleciona aqui todas essas colunas de M até R, tá? Ponto, opa, esqueci de um aspas aqui no começo. Ponto, auto fit. Auto fit é o seguinte, é quando a gente está com ele apertadinho assim, ou muito largo, ele dá 2 cliques para ajustar essa largura, tá? Agora eu vou precisar de mais uma variável aqui, né, que eu estava me esquecendo dela, inclusive. Deixa eu já colocar ela aqui, ó. Então, dim lar, de largura, as string, tá? Que é um texto. Que aí vai ser a largura de cada uma coluna que eu vou mostrar ali dentro, tudo bem? Como que eu vou fazer para ele verificar isso? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que você vai pegar cada célula e analisar a largura. E aí, para isso ficar bem legal, dim c as double, para contar a coluna que ele tá, e dim f, que é uma folga, tá? As double também, tudo bem? Eu já vou deixar aqui embaixo, olha, f igual a 10, tá? O que é esse 10, Lucas? Isso aqui é um tamanho da folga que eu quero deixar na coluna, tá bom? Para não ficar apertado. Se você não colocar essa folga, você vai perceber que a sua coluna vai ficar apertada na estratégia que eu vou usar aqui. Esse 10, eu estou usando aqui ele por experiência, normalmente 10 ali, para o tamanho de fonte que eu costumo usar e tudo mais, fica legal. Se a gente perceber que esse 10 ficou apertado ou que ficou muito, você pode alterar esse valor aqui, ajustando para a sua condição. Quanto maior a fonte, maior vai precisar ser essa folga. Tudo bem? Mais ou menos essa ideia, ok? Bom, aí o que eu vou fazer aqui embaixo, né? Agora que eu já tenho ali essas informações de coluna, do F, né, que é a folga, e da largura, que é o lar, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse lar, né? Então, lar vai ser igual a ponto columns, né? Então, começa aqui na coluna M, que é a 13ª coluna. Então, eu vou abrir parênteses 13, ponto width, que é a largura dela, mais F, né? Então, por isso que vai aparecer uma folga ali. Então, vai pegar a largura dessa coluna mais uma folga ali, que no caso estou usando aqui 10 pontos, tá? Depois, as próximas, eu vou fazer o seguinte, olha, for C igual a 14, porque ele já fez a 13 aqui em cima, né? Então, já fez a 13 ali em cima. Agora, eu vou fazer a partir da 14. To, aí ele vai vir até a R, né? Então, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Né? Então, to 18, né? Então, da coluna 14 até a coluna 18, o que você vai fazer, né? Next C, aqui já pra gente, tá? E aí, aqui eu vou falar para ele o seguinte, ó, lar, que é a minha variável, vai ser igual a ela mesma, a lar, e comercial, ponto, aspas, ponto e vírgula, aspas, e comercial, ponto, columns, C, ponto, widgets, mais F. Tá? Então, isso daqui, galera, vai colocar no formato que precisa estar. Qual que é o formato? Número, então valor que você quer de largura, ponto e vírgula. Valor da próxima, ponto e vírgula, valor da próxima e assim por diante. Essa estratégiazinha aqui que a gente fez, funciona se você tiver 1000 colunas ali, ele vai funcionar, tá? Então, por isso que eu gosto dela. Se você colocasse, por exemplo, como a gente está fazendo ali da coluna 13 até a 18, que são 5 colunas, uma do lado da outra coletando, você tem que ficar repetindo isso daqui, olha, 5 vezes, o que faz ficar um texto gigante, ruim da gente trabalhar. Assim fica muito mais fácil, tá? Beleza. Depois disso, então ele já sabe qual é a largura certa ali para todas as nossas colunas, tá? O que eu preciso fazer? Então eu já tenho as informações, já tenho as colunas, agora está na hora de configurar essa minha planilha, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, essa minha lista, né? Vou falar, o if LT agora, tá? Então eu vou vir aqui embaixo, o if LT, então agora eu vou dar o foco só na LT, só para a gente configurar essa LT, and o if, ok? E aí aqui eu vou começar a configurar ela item por item. Então, ponto, column, ponto, né? Então, opa,
ponto column counts, que é a contagem de colunas. Quantas colunas a gente tem? A gente tem 6 colunas, tá? Então é igual a 6. Depois, ponto column heads é igual a true. O que é isso aqui? Eu quero que ele leve os títulos aqui, olha. Eu quero que esses títulos apareçam lá na lista. Então, column heads, né, o cabeçalho. Depois, ponto column width. O que é a column width? É a largura de cada coluna. Eu já tenho isso aqui, que é a minha variável lar, que a gente criou aqui em cima, tá? Depois disso, né, eu não quero que tenha multiseleção, eu não quero que tenha nada do tipo, mas eu quero que tenha a caixinha de seleção, tá? Então, ponto style, list style, então o estilo da lista vai ser igual, e eu vou colocar aqui, olha, essa primeira opção aqui, FM List Style Option, tá? Isso aqui vai colocar uma caixinha de seleção que vai fazer mais sentido ali para a pessoa, tudo bem? Depois, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que, então ele já tem tamanho o número de colunas, já tem o cabeçalho, já tem a largura das colunas, já colocou esse estilo, né, com a caixinha, tá faltando eu colocar os dados ali dentro. Como que eu faço ele colocar os dados? Eu preciso saber quantos dados foram copiados para lá. Então aqui dentro, olha, e depois desse for, eu vou falar para o seguinte, L vai ser igual a ponto range, ou até melhor, né? Existe a possibilidade, olha que interessante, existe a possibilidade dele ter feito o filtro e não ter encontrado nenhum valor, né? Então o que eu vou fazer nesse caso? Vou falar if.range, cifrão M, cifrão 2, ponto value é igual a empty, ou seja, quer dizer que ele filtrou e não achou nada, né? Então then, eu vou deixar aqui um and if também, and if. E aí eu vou falar para assim, se ele não achou nada, eu vou dar uma mensagem para a pessoa, tá? Então, lt.rawSource vai ser igual a empty, né? Então isso vai limpar os dados da lista. E depois, message box. Não foram encontrados dados para a busca realizada, tá? Só que eu só quero que isso aconteça caso essa célula esteja vazia e também a pessoa tenha feito lá uma pesquisa, né? Então a pessoa tenha realmente pesquisado isso, tá? Quando a gente for fazer com que ele mude ali, ou melhor, até mudar aqui, esses dados para esta data, para a data, para esta data. Então não existem ali dados para essa data. Vírgula, VB, information, vírgula, e aqui eu vou colocar, né, a informação para ele, então de título, né, que vai ser aqui, busca de agendamentos. Beleza. E aí, se ele fez isso, então ele não precisa fazer o resto do código. Então, exit sub. Tá? Então, ele não precisa fazer o resto do código. Tá? Beleza. Caso contrário, else, então quer dizer que tem dados para serem utilizados. Eu vou falar que L vai ser igual a ponto .range, cifrão M, cifrão 1, ponto .end, xl down, ponto raw. Ou seja, vem aqui, seleciona M1, dá um Ctrl para baixo, como se fosse aqui, ó, Ctrl para baixo, vai achar a última linha preenchida e salva essa informação na variável L. Aí aqui embaixo, agora eu posso falar o seguinte, ó, ponto raw source, source, pronto, vai ser igual, e escreve desse jeito aqui, olha, aspas, apóstrofe, aspas, espaço e comercial, espaço, ponto, pl base.name. Depois você vai fazer o seguinte, espaço e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação. É estranho, mas faz desse jeito que vai dar certinho, vai ficar perfeito para você. Isso aqui é o formato do endereço que você precisa colocar ali dentro, tá? Apóstrofe, cifrão M, cifrão 2, dois pontos, cifrão R, cifrão, fecha aspas, e comercial L. Tá? Então isso aqui vai colocar todos os dados lá já para você. Tudo bem? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso chamar esse código aqui dentro do meu user form initialize. Tá? Então, quando que eu vou chamar isso? Eu vou chamar
depois que ele já tenha feito todos os outros dados, tá? Então eu vou colocar esse userform initialize aqui no fundo, tá? Então call me.atlt, tá? Então coloca isso aqui no fundo, tá? Beleza. Se eu rodar o código assim, você vai perceber que, ó, apareceu e olha lá, todo mundo apareceu aqui, olha que bacana. Então já ficou bem legal aqui, já está toda a nossa lista aqui dentro, tá bom? O que está faltando aqui? Poxa, mas não era para aparecer só do dia 17 de janeiro? Por que ele está aparecendo todos, dia 16, 17 e 18? Porque ele não aplicou o filtro. Por que ele não aplicou o filtro? Porque, olha, o critério está vazio, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, vou preencher agora esse critério, tá? Então, vamos lá no userform initialize, ok? Então, userform initialize. Nesse caso, acaba sendo bem fácil, tá? Vou colocar aqui o seguinte, ó. pl base.range cifrão. Qual que é a data que eu quero, né? A data vai ser justamente a data de hoje, tá? Então, aqui na coluna J, cifrão 2, ponto value é igual a date, tá? Então, ele vai colocar a data de hoje ali antes de aplicar isso, tá? Então, rodou agora sim, ó, só dia 17. Então, agora já ficou legal, beleza? Próximo passo que a gente precisa fazer agora, galera, é o seguinte. Eu preciso colocar as informações, eu preciso fazer com que ele mude essas informações de acordo com cada campo aqui. Então, se eu mudei agora para dia, não é 17, agora é dia 18, o que ele vai fazer? Ele tem que atualizar aqui também, olha. Então, como que eu vou fazer ele atualizar para buscar do dia 18, para buscar do dia 31, por exemplo, né? O dia que eu quiser ali. Como que ele vai fazer isso? Eu vou precisar que ele controle isso ali para mim de uma forma interessante, tá bom? Então, nessa situação, eu vou colocar o seguinte, tá? Eu vou limpar essas informações aqui, tá? Então, eu vou, toda vez que ele sair desses campos, ele vai verificar esses dados e preencher isso lá pra gente, tá bom? Então, vou começar pelo mais fácil, que é o atendente, tá? Então, aqui no atendente, evento exit. Como que eu vou fazer isso aqui? Ele já está verificando algumas coisas aqui pra gente, né? Inclusive o match found, que verifica lá se ele está colocando uma coisa certa. Aí eu vou colocar aqui um else. Então, nesse else, eu vou fazer outro if, tá? Então, olha quantos ifs vão aparecendo aqui. If.value é igual. E aí, qual que era o texto lá para todo mundo? É todos os atendentes. Então, se o valor for esse daqui, then, já vou deixar aqui um end if, tá? E aí, o que eu faço nesse caso? Eu vou vir aqui na K2 e vou apagar, vou deixar vazio, tá? Então, eu vou deixar K2 vazia. Então, nesse caso, pl base ponto range cifrão K cifrão 2 ponto value é igual a empty. Else, caso contrário, pl base ponto range cifrão K cifrão 2 ponto value é igual a ponto value, né? Então a pessoa que ele colocou lá, tá? Então isso aqui vai ajudar. E aí depois que ele fez isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar a atualização da lista. Então call me.atlt. Então toda vez agora que tocar o usuário, o atendente, ele vai atualizar a lista lá pra gente. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando ele rodar isso, deixa eu rodar ele dessa forma. Então, ó, tem um atendimento aqui para o Lucas hoje, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou colocar outra data aqui de hoje, outro atendimento de hoje, 2024. Vou colocar aqui, sei lá, para as 12 horas, né? Então, 12 horas, até as 13 horas, cliente, qualquer coisa, e aqui eu vou colocar outro atendente, vou colocar esse aqui, ó, e vou salvar, tá? Então, salvou, olha que interessante, salvou, não apareceu lá ainda, não se preocupa com isso, é porque a gente não colocou aqui no botão salvar para ele aparecer lá, tá? Mas se eu fechar e rodar de novo, ó, agora já tá os dois, tá bom? Então, o outro aqui a gente vai colocar daqui a pouco. O que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, ó, trocar agora de todos os atendentes, quero que mostre só o desse daqui, tá? Então, sair da caixa lá, já filtrou para insert. Agora quero que mostre só o do Lucas. Só o do Lucas. Ah, quero que mostre todos de novo. Beleza. Agora vou colocar um que não tem, né? Ó, não foram encontrados os dados para essa data. Então, tá vazio. Então, para esse cara aqui, nesse dia, não tem nada. Entendeu? Então, assim fica bem legal ali para a gente trabalhar. Mesma mecânica a gente tem que fazer nesses outros aqui, tá bom?
Então, como que a gente vai fazer isso, galera? Agora a gente vai precisar chamar uma atualização dessa data, só que formando com base nessas informações de cada um dos nossos itens ali. Então, pegando o dia, pegando ali o mês, pegando ali o ano, junta esses dados e aí a gente coloca isso daqui numa única estrutura, tá? Então, para a gente fazer isso, galera, a gente vai continuar na nossa próxima aula, para o nosso vídeo não ficar muito longo aqui, porque eu sei que fica mais difícil para vocês acompanharem, tá bom? Então, na nossa próxima aula, a gente vai continuar fazendo a mesma estratégia de filtro aqui para data. Então, juntando esse 17 com esse janeiro, com 2024, coloca lá na informação para que ele faça o filtro correto aqui para a gente, tá bom? E a gente vai também colocar isso aqui dentro do botão salvar, e aí na próxima aula a gente vai aprender também como editar essas informações e como excluir ali um lançamento. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. Deixa aqui nos comentários o que você está achando, se é interessante você ver a aplicação para esse tipo de projeto, e se você tiver ideias, né, de outros projetos que você gostaria de ver a gente tratando aqui, é só deixar aqui nos comentários também. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.